Mestre Jesus, agradecemos por mais esta oportunidade de nos reunirmos aqui novamente para mais uma noite de estudos, estudo humildinho do livro Gênesis de Moisés. Agradecemos por esta extraordinária oportunidade de trabalho aqui na Fraternidade Espírita Camilo Chaves que temos tido, buscando angariar recursos que favoreçam a nossa evolução, a transformação moral, que melhorem a nossa habilidade no trato com os irmãos da humanidade no dia a dia. Nós pedimos a Ti também o amparo, a luz para toda a humanidade, todos os irmãos desencarnados que se encontram nesta instituição, seja em tratamento, seja trabalhando, estudando, aprendendo como nós estamos fazendo, todos possam se preparar bem para as suas futuras provas no plano terreno. Que a Tua luz e a Tua paz se faça em nossos corações, hoje e sempre. Sim, seja. Muito bem. Estudo miudinho de Gênesis, ainda no capítulo 6, capítulo a partir do versículo 12, que vamos hoje continuar a estudar. 6:12. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu e os teus filhos e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Semana passada nós iniciamos o estudo desse versículo 12, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Essa visão aí nós já falamos dela na semana passada, visão divina da terra como um todo, do universo, que Deus, que é inerente a Deus, através de um processo que por nós é desconhecido, e que é supervisionado, vamos dizer assim. Deus, nesse capítulo, não exerce a ação diante da matéria, ele delega, então, ações, atribuições aos espíritos, que são uma das forças da natureza, criados por Deus, e que vão agindo em nome de Deus, de acordo com um grau cada vez mais consciente, de acordo com o nível de evolução. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida,
a visão também interna de cada um de nós sobre a nossa evolução, processo de crescimento, processo de aquisição de recursos para a evolução e o autoconhecimento. Nós aprendemos sobre isso no Livro dos Espíritos, na questão 919, por exemplo, que nos convida ao autoconhecimento. E o Espiritismo é um extraordinário auxiliar para o processo de autoconhecimento, porque nós vamos aprender não só sobre a vida material, mas também que somos espíritos imortais, já vivemos inumeráveis existências, somos a soma de múltiplas personalidades que envergamos ao longo do tempo, uma individualidade, múltiplas personalidades. E hoje nós somos a somatória de todas essas personalidades. De certa forma, essas personalidades nos colocaram aqui hoje nesta mesa. Todo o trabalho que foi feito no passado, desmandos e tudo mais, nos colocou nesta mesa aqui hoje, pelos caminhos que nós escolhemos, certo? E falando de caminho, o último ponto aqui porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então nós já temos aprendido que esse termo carne define o que está entranhado como hábito. Emoções, desejos, sentimentos formam a nossa carne. E essa carne, a carne física que nós envergamos, o corpo físico, ele é elaborado segundo a matriz genética, biologicamente falando, mas que está sob a ascendência da matriz perispirítica. Então é o perispírito que vai exercer aquela atração tanto do espermatozoide quanto na seleção do óvulo, de acordo com a carga genética ali em estado latente, que vai se desenvolver segundo o molde do perispírito. Tá certo? Então, o corpo físico não é obra do acaso, assim como nada no universo é. Nada no universo é obra do acaso, e o perispírito é que vai, então, promover a formação, o molde que vai formar o corpo físico, segundo aquelas diretrizes genéticas ali. Então, toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra, definindo aí que as paixões exerceram uma prevalência pelo resultado que essas paixões nos trazem, nos trouxeram ao longo do tempo e ainda nos trazem. Então nós vamos corromper o caminho. Qual que é o caminho? O caminho é aquele delineado pelas 3 revelações que nós já adotamos. Esse é o caminho. O decálogo trazido por Moisés, Jesus que simplificou para nós com 2 mandamentos, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, em que o amor a Deus aí não é algo abstrato, o amor a Deus ele se expressa
pela observância dos mandamentos, porque esses mandamentos são diretrizes dessa carne, das emoções, dos desejos, das paixões, diretrizes de segurança para domarmos o que as paixões e as emoções estão propondo. Então é fundamental para esse processo de correção adotarmos a obediência, que é o consentimento da razão, e a resignação, que é o consentimento do coração. Então, dois movimentos. Temos que atacar a razão e atacar as emoções em desequilíbrio. Então, o caminho que nós recebemos dos processos reveladores de fora para dentro, o decálogo. Mas o caminho no seu plano interno é a nossa linha de pensamento. A linha de pensamento é o caminho, é a onda mental. Então, a onda mental corrompida tem o símbolo da serpente aqui no livro Gênesis de Moisés. A onda mental corrompida, serpente. Onda mental rastejante. Então, o símbolo é perfeito. Então, a serpente vai naquele movimento ondulatório, segundo o pensamento que se irradia pelo espaço, por meio de vibrações ondulatórias, e vai espalhando a nossa personalidade, e o pensamento é eletromagnético. O pensamento se irradia como onda e atrai como ímã. Então, nós vamos irradiando pensamentos, porque nenhum de nós consegue parar de pensar, só por um certo tempo, no movimento de meditação, por exemplo, nós vamos carreando a nossa personalidade, que vai atraindo os simpatizantes. Primeiramente os desencarnados, que são os mais fáceis de serem atraídos, depois os encarnados. E vamos atraindo também a segunda linha da simpatia. Então, todo cuidado é pouco com pensamentos e emoções, porque nós estamos irradiando a nossa personalidade aí pelo espaço. Então, o caminho na sua feição mais fundamental é o nosso propósito na vida, que nós desejamos, que nós buscamos. Esse é o nosso caminho. Nós vamos pautar a nossa vida segundo as diretrizes do pensamento. E aquele que acredita mais em si mesmo do que em Deus, do que nas diretrizes de segurança, ele vai ficar à mercê das suas emoções, das suas paixões, seus desejos, a não ser que já seja um espírito evoluído, que já desenvolveu as virtudes. Então ele tem só boas propostas a irradiar de dentro para fora. E as virtudes é que propõem passos de segurança na vida, tá? Virtudes. Esse é um ponto importante para nós. Então, o objetivo do nosso processo atual de desenvolvimento é o de desenvolvermos virtudes. Tanto é que Jesus, se Moisés trouxe os 10 mandamentos, Jesus, em contrapartida, traz para nós as bem-aventuranças, que são o outro lado, contraparte dos 10 mandamentos são as bem-aventuranças. 7 bem-aventuranças principais, assim como são 7 mandamentos coercitivos no Decálogo. Certo?
Então, é muito importante adotando aqui aquele critério de João Batista, no capítulo 3, versículo 3 de Mateus, foi isso? Quando ele surgiu lá, clamando no deserto da Judéia, ele dizia: preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas. Então, preparai o caminho do Senhor é um só. As veredas são as que nós vamos estabelecendo na floresta da humanidade. Lembrando que as árvores são pessoas. Então a gente vai estabelecendo trilhas e caminhos segundo os interesses. É como se fossem nossos erros, né? Até esse escolhas, seguir o caminho do Senhor. Porque a gente escolhe segundo emoção, desejo e sentimento. O que está entranhado na carne, que é fruto dos milênios. Então chega um momento em que é preciso... Como você acha? Ô Luiz, por favor, dá um meio copinho para mim. Chega um momento em que nós precisamos vencer essa corrupção, porque aqui nós estamos falando do caminho corrompido e não do caminho natural, que é o caminho que foi corrompido. Nós já trabalhamos isso Esse é seu. em estudos anteriores. O caminho corrompido é o seguinte: quando eu já fui sensibilizado pelos mandamentos, que é o caminho por excelência, mas eu não quis seguir aquele caminho, porque eu prefiro seguir o das minhas paixões, dos meus desejos, meus impulsos, certo? As falsas emoções. Elas não são falsas, porque até o momento em que eu não conhecia os mandamentos, essas emoções eram as emoções que eu desenvolvi com princípio inteligente, nominal e racional, segundo a lei natural da evolução, postas no coração do homem para a realização de grandes coisas. Questão 907 do Livro dos Espíritos. Postas como? Pelo processo de reencarnação, desevolução e reencarnação. Postas pelo próprio trabalho do desenvolvimento do princípio inteligente, mas que já traz um impulso determinístico para essa trajetória evolutiva, cujo impulso não é um capricho de Deus. Não, esse impulso é a busca pelo melhor. O princípio inteligente já traz desde os primórdios da evolução. Porque Deus não quer o melhor? Deus não quer o melhor para as criaturas? Então, ele imprimiu nessa semente chamada princípio inteligente um impulso para a busca do melhor, que é a força para progredir. A gente estuda aqui de vez em quando, né? Questão 779, do Livro dos Espíritos. E quando eles ficam para trás, é porque não tiveram a força, não tiveram a direção? Ficam para trás a partir do momento em que são sensibilizados pela lei e não querem seguir a lei. Ninguém fica para trás. Não, eu sei, mas eu estou falando, né? Esse tempo que a gente não... Por acreditar mais em si mesmo. Não evolui moralmente, mas evolui intelectualmente. Sim. São dois conceitos que aprendemos estudando o Espiritismo em profundidade. Por exemplo, força para progredir, questão 779.
do Livro dos Espíritos. A gente, de vez em quando, repete essa questão aqui. É 679? 779. Marcha do Progresso. A força para progredir áurea o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? É uma pergunta bem inteligente, certo? Kardec fez aqui. Porque se o progresso fosse fruto de um ensinamento, nós estaríamos na dependência de alguém nos ensinar para progredir. Mas não é. O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente. Então, a força para progredir que é a busca pelo melhor. Agora, o progresso para alavancar porque se um dos componentes, os espíritos são uma das leis da natureza, uma das forças da natureza. E o contato social é fundamental para o processo de evolução. Então, não tem como tirar do contexto a influência de uns sobre os outros no processo de evolução. Não tem como tirar. Aliás, se não fosse a lei de esse instinto gregário, não teríamos evolução. A gente nem chegaria onde nós estamos. Não. É um conjunto de forças atrativas que faz com que vamos evoluindo em conjunto. Então, é o sistema da sabedoria divina. Certo? Então, Então, aqui, ó. Dá-se, então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então, aqueles que já estão mais à frente, não é porque eles avançaram mais do que nós, não. Porque eles foram criados antes de nós, de modo geral falando, que tem os retardatários voluntários que se tornam deficitários do progresso moral e os outros passam na frente, os que seguem o caminho natural chamado evolução em linha reta, que não é essa evolução que se prega por aí, em linha reta, que chega um momento que pergunta para o espírito assim: você quer seguir o caminho do bem ou não quer? Não, nem isso não. Isso aí não entra choque da contato social. O espírito ali, pelas suas escolhas, ele não quer seguir os mandamentos, que ele prefere seguir o que ele está acostumado a seguir, que são as emoções, os desejos, os impulsos. Então ele vai se atrasando moralmente, mas intelectualmente não. Intelectualmente não tem atraso, né? Você queria falar alguma coisa? Não, quando fala assim que intelectualmente não tem atraso, acaba que ocorre também, né? Não? O quê? Um certo retardo no intelecto. Quando eu falo intelectual, assim, em termos de aprendizado. Então, eu acho que tem certos conhecimentos intelectuais que vão ser proporcionados pelo avanço moral. 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Refiro meu progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Pois eu sei. Está sempre efetuando, mas eu falo assim, se o moral progredisse, ele ia arrancar o intelectual mais... Não. Para muito mais ainda. Não. Nossa, eu pensei... Você pega um elemento como o Hitler, por exemplo. Grande progresso intelectual e nenhum progresso moral. Não, pois é, isso que eu estou te falando. Então ele era estadista. Acho que eu estou falando a mesma coisa com outras palavras. Ele era estadista, ele era orador, mas era moral. Ele era escritor, então ele avançou. E ele avançou no intelectual. Negligenciou o moral. Eu sei, então. Se ele tivesse ao O longo que impede que ele avance mais intelectualmente é o degredo planetário. Degredo. Não é o moral.
Que acaba sendo a causa do degredo. Não é o moral, porque se o espírito não for degradado no planeta, ele vai avançar querendo o domínio sobre outros mundos. Vai construir as naves, vai desenvolver o sistema de... e vai estabelecer um império, tipo o império do Star Wars lá, império do mal. Império Galáctico. Então, o que impõe esse avanço intelectual exponencial é o barreira do degredo, que é de fora para dentro. Basta, chega, você não pode ir mais aqui, você vai voltar para reciclar. Aí, a dor vai fazer um trabalho que ele não quis fazer, certo? Porque o que fez ele ir para lá foi não ter evoluído moralmente. Não ter evoluído Mas moralmente. é um degredo, porque realmente, senão, saía daqui e ia ser rei lá. Como esses Ele é elementos... super inteligente. Como é super esses elementos? Porque a inteligência é um atributo do espírito, né? Ninguém consegue barrar a inteligência. Não adianta. Não consegue. Não é isso? Como nós lá em Roma, que utilizávamos a inteligência para sofisticar a estratégia de batalha, para alcançar os objetivos com mais eficiência e menor custo de contingente humano romano. E qual que era o objetivo? É massacrar com mais eficiência os chamados bárbaros. Como depois Cristo vai fazer com os judeus. Exatamente. Eficiência na matança. Tanto que tinha o Instituto do Triunfo Romano, e os imperadores podiam, depois das campanhas, solicitar tinha o direito ao triunfo romano, que é desfilar com toda a pompa, ovacionado pelo povo, desfilando com os escravos, mas tinha um critério básico para conseguir o triunfo, e era matar no mínimo 5.000 pessoas na guerra. Então tinha uma meta de... Então aqueles guerreiros lá do passado, que todos nós fomos, certo? Que foram negligenciando o avanço moral e engendraram na Terra o nazismo. Uma forma mais sofisticada de eliminar as pessoas com menos custo e menos sofrimento até para os soldados, porque a questão da câmara de gás foi a solução que eles encontraram, porque os soldados não estavam aguentando mais fuzilar mulher e criança. E estava caro também, né? Gastava barra. Estava caro e os soldados não estavam conseguindo mais. Então eles criaram a câmara de gás. É a inteligência utilizada para manter na Terra a destruição, né? Agora, qual que é o fator que alavanca esse progresso intelectual afastado do progresso moral? Não é o demônio, nem o capeta, nem Beelzebub. O orgulho, verdade. O egoísmo. Pai de todas as chagas. O egoísmo é que é o causador. O egoísmo cresce, onde o egoísmo cresce, tudo diminui. Onde o egoísmo cresce, tudo diminui. Então, o elemento, ele vai se privar de avanços intelectuais, que é o que o Luiz estava dizendo, mas mais vastos por causa da limitação moral, né? Falei moral. Então ele vai sendo degradado. Não tem limite para degredo, ele vai sendo degradado. Mas como o espírito cansa de sofrer, então essa força para progredir, como os espíritos são uma das forças da natureza,
que são coadjuvantes de Deus no processo de criação e de gerenciamento do universo. Então, os mais adiantados auxiliam os menos adiantados pelo contato social, trazendo as revelações. As revelações chegaram na Terra. Quem que trouxe as revelações para a Terra? Não foram os anjos. Quem trouxe as revelações para a Terra foram os degradados. Filho de Eva. Eles tinham todo um conhecimento, assim como o grupo nazista tinha toda a informação, o conhecimento, mas queria utilizar segundo propósitos egoísticos, para estabelecer uma casta na Terra e estabelecer um sistema de vida em que eles pudessem dar vazão aos seus instintos, sem preocupar com freios morais, da ampla expansão às paixões, os prazeres. Só que isso não é possível, porque o mal é seu próprio remédio. Essa falta de desenvolvimento moral, desenvolvimento das virtudes, que é o componente que instaura a felicidade no ser, a felicidade não existe fora das virtudes. A felicidade profunda não existe fora das virtudes. É uma ilusão achar que vamos ser felizes sem sermos virtuosos. Ilusão. Como diz Kardec em uma de suas falas, vã utopia de pseudo-filósofos. Por quê? Porque a própria falta de virtudes no ser vai promovendo um desarranjo no perispírito, nas linhas internas do ser, que vão impondo sempre necessidade de existência de reajuste. Porque a falta de virtudes e, consequentemente, a expansão do egoísmo vai gerar, ao longo do tempo, desequilíbrio interno, síndromes, angústias, depressões, tendência para mágoa, melindre, ressentimento. Tudo isso vai nascer porque eu fechei o coração para as virtudes. Jesus falou que a felicidade não é deste mundo. Não é deste mundo. Então é uma ilusão achar que, acreditar, né, que vamos ser felizes só com uma boa situação material, prolongando a vida orgânica aqui. Você pode ter alegrias, né, momentâneas. Mas aquelas alegrias momentâneas vai chegar num ponto. Sim. Temos pessoas extremamente ricas que cometem suicídio. Por quê? Ricas e depressivas. Por causa disso. A maioria. Por causa disso. Negligenciar as virtudes é o erro da nossa parte. Então, toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra, pensamento, palavra, ação. Esse é o caminho. Pensamento gera a palavra se materializa na ação. E a ação retroalimenta o processo. E aí vira um hábito. Carne é hábito. Então, o hábito retroalimenta o anseio, o desejo, o propósito. Então, o mandamento que nos chega é o mais adiantado que vem em nosso socorro trazendo o mandamento. Abraão, Moisés, Jesus, por exemplo, para ficarmos aí na nossa questão das três revelações, Jesus, depois Kardec,
terceira revelação, né? Mas tudo vem lá, começa com Abraão, que foi o primeiro nessa linhagem. Depois vem mais ou menos 600 anos depois de Abraão, vem Moisés. Não, um pouco mais, né? Moisés é 1300 a.C., 3.300 anos atrás, mais ou menos, né? 3.000 e... É isso mesmo. 3.600, 1.350, 1.260 a.C., Moisés, né? E Abraão, mais ou menos 600 antes de Moisés, né? 2.200 e aproximadamente antes de Cristo. Né? Então é aquela sequência da escala setenária, né? 7, 3,5 e 7, 630, 1.260. 1.260 vezes 2, 2.520. 630 vezes 2, 1.260. Então, mais ou menos a cada 630 anos tem um investimento que chega para nós aí. Então, vamos lá se temos alguma coisa para dizer aqui sobre esse caminho. Então, versículo 13. Vamos avançando aqui. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Então disse Deus a Noé. Então o diálogo interno, a partir do momento em que nós interiorizamos os mandamentos, começa a haver então um diálogo interno, que é de nós para com a divindade, no plano direto, mas nós ainda não temos aquela condição de um diálogo direto com o Criador. É por isso que temos os anjos guardiães, os mentores, os protetores, como pode dizer assim, fazem essa interface. Não que os guardiães e os protetores já tenham assim, também uma linha de conexão direta consciente com o Criador, não, mas eles têm com os que estão acima. E na Terra, entre os espíritos aqui da Terra, que nós temos aquela certeza que tem uma linha de conexão direta com o Criador, é Jesus, que já desenvolveu essa prerrogativa. É o modelo e guia, o tipo mais perfeito. Então, esse diálogo interno, a partir do momento que nós botamos o mandamento, sensibilizou, começamos então a trilhar aquele caminho. Então é Deus dizendo para nós: o fim de toda a carne é vindo. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás. Fim de toda a carne, ou seja, fim de todos os desejos e paixões que levam a matar, a roubar, a cobiçar. Que são, na sua essência, os instintos da faixa animal que desenvolvemos para a realização de grandes coisas. As grandes coisas que viriam quando esses instintos se tornam, que vem quando esses instintos se tornam virtudes. E aqui eu sempre recordo aquela equaçãozinha básica do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos fixar bem? Capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8, a lei de amor. E nós vamos contar assim, ó.
Mais à frente aqui, obediência, resignação. Não, peraí, capítulo 11. É 9, não, é 11. É o X depois do X, é o 1 depois do X, não o I depois do X e não o I antes do X. Entendeu? Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, pelo conhecimento da lei, né? Mandamentos. Avançou, mas corrompeu. O conhecimento da lei chegou, ele foi sensibilizou, mas ele se corrompeu. Corrompeu pelo quê? Pelo egoísmo. É o que nos corrompe. Não é ninguém de fora que corrompe. Quem se corrompe é o próprio ser, segundo a concupiscência. Nós aprendemos lá na epístola de, acho que é Tiago, que somos iludidos e enganados pela própria concupiscência das árvores do jardim, são as pessoas. Tem lá o mandamento, não cobiçarás a mulher do próximo. Mas o Davi, por exemplo, que já era casado, cobiçou Betsabá, que era esposa do Urias. Não é isso? Apaixonou. E já conhecia o mandamento. E ele escreveu os Salmos. Ele foi ungido pelo Samuel, espírito preparado, mas ele se deixou corromper pelo quê? Paixão, certo? Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado corrompido, só tem sensações. Ele só busca satisfazer sensações. E não emoções nobres. Quando mais avançado, e quando instruído e depurado, tem sentimentos, logicamente, sentimentos nobres aqui, né? Sentimentos nobres. Porque o egoísmo também é um sentimento, é um amor distorcido, né? Então, a corrupção é sempre um movimento próprio, de acordo com o desejo. Então, a partir do momento em que nós já estamos aqui na terceira revelação, Espiritismo, né? Cristianismo redivivo. Aí nós aprendemos com os Espíritos que o Espírito é reconhecido por duas coisas: combate às inclinações más e transformação moral. Uma depende da outra. A transformação moral depende do combate às inclinações más. Então nós já estamos assim no ponto final, já estamos falando aqui de um ciclo, né? Definindo o fim de toda a carne é vindo, também a definição de um período de transição. Então, nós já estamos aqui no limiar de um novo período, nós não podemos mais negligenciar esses ensinamentos, não. Nós já temos que estar no processo regenerativo, caminhando já nesse caminho aí proposto pelo Espiritismo, né? Agora, o fim de toda a carne é vindo. Perante a minha face, perante a lei, isso, a face de Deus em nós é a lei, e é preciso então desfazer esse piso, né? Por isso que está dito assim: e eis que os desfarei
com a Terra. Então, a propósito do... Primeiro, nós estamos vendo a própria Terra que vai recebendo os impactos dentro das leis que geram os acontecimentos e que vai levar o homem a ter que mudar. Então entram aí aqueles cataclismos naturais, como erupções vulcânicas, terremotos, tsunamis que são periódicos, que são corriqueiros até na Terra. Sempre está tendo uma erupção vulcânica por aí, mas aquelas grandes erupções que promovem grande destruição ocorrem ocasionalmente. Na época de Moisés houve uma grande erupção vulcânica que desencadeou tudo aquilo que nós conhecemos como pragas. Moisés, como era um médium, foi guiado pelos Espíritos a anunciar aquelas pragas que eram decorrência de uma erupção vulcânica lá no Mediterrâneo. Porque não existe derrogação das leis da natureza. Deus não faz aparecer sapo, gafanhoto, do nada. É uma decorrência de circunstâncias naturais aproveitadas pela sabedoria divina. E Moisés, como médium extraordinário, fez o calendário. Com base na erupção, Certinho, né? erupção vulcânica. Pois é. Então, nós temos no nosso, aí no campo aí das profecias, né? Temos aquelas profecias de cunho divino, que são as do Antigo Testamento. Nós já mostramos aqui a matemática delas, Daniel. E temos aquelas profecias que, de vez em quando, determinados médiuns fazem, mas que a gente tem que analisar segundo a questão científica, certo? Como uma profecia de uma verticalização do eixo da Terra. Já ouviram dessa profecia, não já? Gente, para verticalizar o eixo da Terra, está inclinado em 23 graus. Para a Terra sair de 23 graus e fazer assim para o vertical, esse movimento aqui implica em um evento catastrófico de extinção em massa. Ou não é assim? Por que a Terra tem essa inclinação? Porque a Terra, o eixo era vertical, perpendicular com o Sol, porque todo o sistema solar estava no mesmo plano galáctico. A rotação no mesmo sentido. Certo? Quando a Terra estava em formação, a Terra devia ter lá o quê? Eu não me recordo agora quantos anos. 100 milhões, vamos colocar 100 milhões de anos, a Terra era uma massa incandescente. Formação é por acreção de chamados planetesimais, que são pedaços de rocha que vão sendo atraídos pela gravidade e vão se chocando com violência. Então o choque vai gerar atrito, que gera calor, então derrete os materiais. Fica tudo incandescente. O núcleo da Terra derretido é remanescente desse processo de formação, que até hoje não esfriou. Daqui a alguns bilhões de anos vai esfriar. Quando esfriar, vai acabar a vida biológica. Os movimentos cessam. Na mesma órbita da Terra tinha um outro planeta chamado Theia. Tipo um irmão da Terra, mesma órbita. Em torno do Sol. Só que com o tempo, como eu estava na mesma órbita, foi havendo uma atração. A Terra era um pouco maior, foi atraindo
pela gravidade, o outro. Aí teve um choque. Uhum. E esse choque que houve, inclinou a Terra 23 graus. Aí esse outro planeta fundiu com a Terra ao longo dos milhões de anos e espalhou detrito para o espaço que ficou girando em torno da Terra. Esse detrito ficar girando em torno da Terra, com o tempo formaram a Lua. Então a Lua é o que resultou. Então, para o eixo da Terra verticalizar de uma hora para outra, tem que ter uma cacetada. Mas se não tivesse ocorrido essa mudança de eixo, a Terra seria o que seria hoje? Não, o clima não teria, né? não teria mudanças sazonais das estações. Seria uma coisa só. Uhum. Talvez nem tivesse calor, não tivesse gelo no polo, nos polos, talvez. Entendi. A Terra seria bem diferente, né? Seria ruim para a vida orgânica. Por exemplo, será que estaria chovendo demais na Terra? Ou ali na região equatorial seria um plano sempre muito quente? Contínuo deserto, sei lá. Então, não sei o que seria, não. Mas um evento para verticalizar, um evento de destruição em massa, como aquele dos dinossauros. E olha que o asteroide que matou os dinossauros não levou nenhuma mudança de eixo da Terra, não. Então, uma pancada de um corpo celeste para verticalizar a Terra é algo muito maior do que um asteroide. Aí acaba a vida na Terra. Então, o movimento de verticalizar, ele é lento, é demorado. Ele é lento. Certo? E é o Sol que faz essa verticalização lenta, esse retorno dela? Não, porque como a Terra gira, a Terra é como se fosse um peão que está girando, cambaleando, né? Sim. Então a lógica é que lentamente, ao longo dos bilhões de anos, vai... Talvez o próprio esfriamento dela talvez interfira no... É porque à medida que vai esfriando, para o movimento de placa tectônica, né? O que mantém a placa... Por que tem movimento de placa tectônica, deriva continental? Porque o núcleo é líquido, quente, né? Uhum. É ferro níquel fundido, não é líquido. A milhões de graus. Então as placas tectônicas deslizam sobre aquilo ali que é uma bola de líquida. Não é um solo firme, certo? Então as placas ficam ali movimentando. Então, lentamente, até com terremotos, pode até ser que vá havendo uma diminuição da inclinação, mas é tudo muito lento, é muito devagar. Não é um processo que vai acontecer de uma geração para outra, né? A Terra vai demorar a verticalizar o eixo, como certas profecias aí dizem. Então, agora, pode haver intensificação de terremotos, pode, como está havendo intensificação de fenômenos climáticos destruidores, que não acontecia antes. Acontecia com mais espaçamento, agora acontece com muita frequência. O próprio El Niño, por exemplo, que era de 8 em 8 anos, já tem 2 anos que teve o último, então deve entrar no outro. O El Niño leva calor para um lado e muita chuva para o outro lá no sul. Tudo isso por quê? Porque o homem não respeita as leis da natureza. A voracidade imposta pelo egoísmo é muito grande. Porque a Terra está cheia de violência. Nossa destruição, né? Conjugando aqui com o livro dos Espíritos, qual a destruição que importa que seja feita?
Vamos lá na questão 799 do Livro dos Espíritos. 799. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses. Então, o objetivo do Espiritismo é a destruição do egoísmo. Que o egoísmo é que está destruindo os recursos planetários. E o que é pior, transformando recursos planetários em arma de destruição de seus irmãos, com um grau de sofisticação nunca visto. Então, é um mau uso. Os recursos deveriam estar sendo utilizados para o progresso humano, progresso humanitário, bem-estar social, bem-estar da humanidade, mas não, está sendo utilizado para os movimentos do ódio, e os movimentos do ódio se dão pela ausência do amor no coração, né? Ausência do amor no coração, né? O ódio nasce do egoísmo, né? Aqui, ó. Só entre os egoístas se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Que são 171 do Livro dos Espíritos. Então, o ódio é um dos filhos diletos do egoísmo. Então, por quê? O objetivo é fazer com que o homem compreenda onde se encontra seu verdadeiro interesse, para que esse verdadeiro interesse destrua o materialismo, que decorre do egoísmo. Como nós não queremos, então o mal é o seu próprio remédio. O egoísmo vai gerar o mal e vai ser o contra-choque, contra-golpe, como já está acontecendo na humanidade. Nós é que estamos levando um contra-golpe climático pelo abuso do egoísmo. Falta de fraternidade, falta de solidariedade. E a terra cheia de violência, para nós ir terminando aqui o assunto, na questão 784, também aí próxima dessa 799, bastante grande a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha para os recuos. Engana-se, observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mistério que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Então, hoje nós temos aí uma exacerbação do mal, até por causa do progresso intelectual. O progresso intelectual, descolado do progresso moral, facilita a manifestação do mal. Então, hoje nós temos aí, por exemplo, as redes sociais, que estão possibilitando o quê? Abusos sexuais à distância. E até próximos. Através das redes sociais. Ou vocês não têm notado isso? Cresceu, não cresceu? Cresceu. A violência não cresceu? Sim. Cresceu, porque antes o homem não tinha tanto como expandir a violência, mas agora tem. Então o elemento expande os seus tentáculos de ódio pelas redes sociais.
Tem nem que sair de casa, né? Não. O home office. Então, faça mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas, que é a luta de hoje. Todo mundo está vendo aí, reconhecendo os crimes hediondos, todo mundo está buscando combater, mas sempre tem uma turma que não quer combater tanto. Que são aqueles que, de alguma maneira, têm algum ganho, lucram com isso. Na semana que vem nós vamos continuar daí, então, no versículo 13.